A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus os abençoe rica e abundantemente. Todos vocês que estão me assistindo aqui pelo YouTube e também os que estão me assistindo pelo Facebook. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Este canal eu estou cantando e pregando a palavra de Deus. Cantando aqui somente hinos antigos e pregando a palavra de Deus também, em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo está escrito inscreva-se. É só você clicar aí, você já vai estar inscrito no nosso canal, tá bom? E também ativa o sino da notificação para você não perder nenhuma notificação. Quando nós postarmos um novo vídeo aqui, você vai receber uma notificação no seu aparelho celular ou então no seu computador, tá bom? Deixe seu like se você gostar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também possam chegar ao conhecimento desta palavra. Em nome de Jesus. Hoje eu estarei fazendo aqui uma reflexão sobre o seguinte tema: mulher pode ser pastora? Isso tem sido tema de vários debates, e vários pastores já debateram sobre esse tema, e também várias irmãs já debateram, irmãs missionárias, pastoras entre aspas, que também já debateram sobre este tema. E hoje nós estaremos falando sobre isso em nome de Jesus. E nós vamos tomar por base a primeira carta do apóstolo São Paulo a seu filho Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11 até o versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia, salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Amém. Amados irmãos, como eu já disse, é um tema bastante polêmico, né? Mas o nosso objetivo aqui não é usar aqui um termo machista, nem feminista, mas falar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, em nome de Jesus, para o que a gente vai falar aqui. Por exemplo, irmãos, eu, como pastor, como pregador da palavra de Deus, já há muitos anos, graças a Deus, estou no ministério pastoral já há bastante anos, pregando a palavra do Senhor, desde 1990, né, eu estou como pastor. Então já tenho 35 anos que eu estou pastoreando e eu quero falar sobre esse assunto hoje. É um assunto, como eu já disse, polêmico, né? Mas a gente deve comentar também, não só aquilo que não é polêmico, mas também sobre os textos polêmicos, falando sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. Se alguém me perguntar se as mulheres podem servir no ministério, minha resposta será sempre sim. Todos os crentes são chamados a servir e a ministrar uns aos outros. Mas eu responderia de forma diferente se a pergunta fosse feita mais precisamente. Existe alguma função no ministério que algumas mulheres não podem servir? Podem mulheres serem pastoras? Eu diria que o Novo Testamento ensina claramente que as mulheres não devem servir como pastoras. E o Novo Testamento também chama de superintendentes ou anciãos presbíteros. Fica claro no Novo Testamento que o termo ou os termos presbíteros, pastor, superintendente, refere-se ao mesmo cargo. Atos capítulo 20, versículo 17, versículo 28, Tito capítulo 1, versículo 5, versículo 7, 1 Pedro 5, versículo 1, versículo 12. E para o restante desta mensagem,
vou usar os termos presbítero e pastor indiferentemente para designar esta função. A ordenação de mulheres ao ministério pastoral começou com Antoniette Loisa Brau, a primeira mulher a ser ordenada ao ministério pastoral em 1851. Foi esta mulher, Antoniette Loisa Brau. Ela foi ordenada pela Igreja Congregacional e, ao longo do tempo, mais de 3.000 ministras foram formadas nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira tentativa de ordenação de uma mulher ao pastorado ocorreu na década de 70, em Campinas. Mas a primeira mulher a passar por um concílio para ordenação pastoral foi em 1999, isto aqui no Brasil. O texto fundamental que estabelece que as mulheres não devem servir como presbíteros é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 15. Nós lemos do versículo 12 o seguinte: eu não permito, Paulo dizendo, eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre homem. Nesta passagem, Paulo proíbe as mulheres de se envolverem em duas atividades que caracterizam o ministério dos presbíteros: o ensino e o exercício da autoridade. Vemos isso nas qualificações para o cargo, entre outros lugares. Os presbíteros devem ter a capacidade para ensinar. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, capítulo 5, versículo 17, Tito, capítulo 1, versículo 9, Atos, capítulo 20, versículo 17 até o 34, e liderar a igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 até o 5. As mulheres são proibidas de ensinar aos homens e de exercer autoridade sobre eles, e, portanto, segue-se que elas não devem servir como mulheres pastoras. O mandamento de que mulher não ensine a homens ou exerça autoridade sobre eles foi escrito para estar em vigor ainda hoje. Muitos afirmam que não, afirmam que Paulo proibiu as mulheres de servir ou de servirem como pastoras e presbíteros ou presbíteras, porque as mulheres não tinham a capacidade de ensinar bem aos homens. De acordo com essa leitura, Paulo apoiaria mulheres pastoras, é o que eles dizem, após serem devidamente instruídas a ensinar a sã doutrina. Estas tentativas de relativizar a proibição de Paulo devem ser julgadas falidas. Isto mesmo, falidas. Paulo poderia ter facilmente escrito o seguinte: eu não quero que as mulheres ensinem e exerçam autoridade sobre os homens porque elas são ignorantes. Ou eu não quero que as mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens porque elas estão espalhando falsos ensinamentos, heresias. No entanto, qual o motivo que Paulo realmente dá para o seu mandamento no versículo 12? O raciocínio de Paulo para o mandamento está no versículo seguinte, versículo 13. Pois primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo nada diz que a falta de educação nada diz, né, sobre a falta de educação ou sobre mulheres estarem promulgando falso ensino. Em vez disso, ele apela para a ordem da criação, para a boa e perfeita vontade de Deus ao formar os seres humanos. É imperioso observar que a referência à criação indica que o mandamento é uma palavra transcultural, uma proibição que é obrigatória para a igreja de todos os tempos e em todos os lugares, não apenas para aquele tempo. Muitos até advogam o seguinte: isso é dependente da cultura, né? Dependia da cultura daquela época. Ao dar esta proibição, Paulo não apela para a criação caída, as consequências que dizem respeito à vida humana como um resultado do pecado. Ao contrário, ele fundamenta a proibição na criação totalmente boa
que existia antes de o pecado entrar no mundo. O argumento da criação não pode ser descartado como culturalmente limitado. Além disso, o Novo Testamento contém muitos recursos semelhantes aos da ordem da criação. Por exemplo, a homossexualidade não está de acordo com a vontade de Deus, porque é contrário à natureza. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Da mesma forma, Jesus ensina no Novo Testamento, é claro, que o divórcio não é o ideal divino, uma vez que na criação Deus fez um homem e uma mulher, o que significa que um homem deve ser casado com uma mulher, até que a morte os separe. Mateus capítulo 19, versículo 3, até o versículo de número 12. Assim também, o alimento deve ser recebido com gratidão, pois é um dom da mão criadora de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, até o versículo de número 5. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 15, onde nós lemos no início, Paulo especificamente fundamenta a sua proibição das mulheres de ensinar e exercer autoridade na ordem da criação, ou seja, que Adão foi feito primeiro e depois Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 4 e versículo de número 25. A narrativa de Gênesis é cuidadosamente calculada e Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, ajuda-nos a ver o significado de Eva ter sido criada depois de Adão. Críticos, ocasionalmente, objetam que o argumento não é válido uma vez que os animais foram criados antes dos seres humanos. Mas eles perdem o ponto de Paulo. Somente os seres humanos são criados à imagem de Deus. Os animais não são. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. E, portanto, Paulo comunica a importância de Deus criar o homem antes da mulher, ou seja, que o homem é responsável por liderar. Paulo dá uma segunda razão pela qual as mulheres não devem ou não deveriam ensinar ou exercer autoridade sobre os homens, que não deveriam ser pastoras. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A argumentação de Paulo aqui não é que as mulheres são mais propensas a ser enganadas do que os homens, porque em outro lugar ele elogia as mulheres como professoras de mulheres e crianças, como está em Tito capítulo 2, versículo 3, e também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 14 até o 15, que ele não recomendaria se as mulheres, por natureza, estivessem propensas a serem enganadas. É provável que Paulo estivesse pensando mais de uma vez no relato da criação, pois a serpente subverteu a ordem criada ao enganar Eva e não Adão, assim subvertendo a liderança masculina. Embora provavelmente Adão estava com Eva quando ocorreu a tentação, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 6, o versículo 14 não ensina nada sobre as mulheres serem iletradas. O engano é uma categoria moral. Já a falta de educação é sanada como a instrução. O engano de Eva não pode ser atribuído à fraqueza intelectual, mas foi devido à sua rebeldia, o desejo de ser independente de Deus. Além disso, a referência ao engano aqui não indica que as mulheres de Éfeso desempenhavam um papel fundamental na difusão de ensino falso, pois os falsos mestres nomeados em 1 Timóteo são todos homens. Está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Não tinha mulheres ali, só homens. Então, na verdade, se as mulheres tivessem sido proibidas de ensinar, porque eram defensoras da falsa doutrina, temos a estranha e muito improvável situação de que todas as mulheres cristãs de Éfeso foram enganadas pelo falso ensino. Pelo contrário, o ponto de Paulo é que a tentação de Satanás sobre Eva, em vez de sobre Adão, subvertia a liderança masculina,
pois ele tentou e enganou a mulher, mesmo estando Adão presente com Eva quando a tentação ocorreu. Na verdade, apesar de Eva ter sido enganada pela serpente primeiro, a principal responsabilidade pelo pecado caiu sobre os ombros de Adão e não sobre Eva. Isto é evidente em Gênesis capítulo 3, pois o Senhor fala primeiro com Adão sobre o pecado do primeiro casal. E isso é confirmado em Romanos, por Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 19, onde o pecado da raça humana é atribuído a Adão e não a Eva. Em resumo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, nós lemos, proíbe as mulheres de ensinar. Você pode ler lá, repetir, voltar a ler novamente o versículo 12. Proíbe as mulheres de ensinar ou exercer autoridade sobre os homens na igreja. Este mandamento é fundamentado na ordem da criação e é confirmado pela inversão de papéis que ocorreu à queda. Não é, portanto, um contexto cultural ou uma proibição limitada que já não se aplicaria às igrejas de hoje. O que vemos acerca de papéis de homens e mulheres no resto da Escritura confirma esta leitura de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 15. O livro do Gênesis nos dá 6 elementos que evidenciam a responsabilidade dada aos maridos na liderança do casamento. Primeiro, Deus criou Adão primeiro e depois Eva. Segundo, Deus deu o mandamento de não comer da árvore a Adão e não a Eva. Terceiro, Adão foi quem deu nome à mulher, tal como ele deu nome aos animais, significando a sua autoridade. Gênesis capítulo 2, versículo 19 até o versículo de número 23. Quarto, Eva é designada como auxiliadora, ajudadora de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quinto, a serpente enganou Eva e não Adão, assim subvertendo a liderança masculina. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 6. Sexto, Deus veio a Adão em primeiro lugar, mesmo tendo Eva pecado primeiro. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 19. Tal leitura do Gênesis se encaixa perfeitamente com o que encontramos sobre o casamento no Novo Testamento. Maridos têm responsabilidade primária de liderança e as esposas são chamadas a sujeitar a liderança de seus maridos. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 33. Colossenses capítulo 3, versículo 18 até o versículo 19. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 até o 7. O convite à esposa para submeter-se não está fundamentado em meras normas culturais, pois uma mulher é convidada a sujeitar-se ao marido, como a igreja é convidada a submeter-se a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 24. Paulo designa o casamento como um mistério. Efésios capítulo 5, versículo 32. E o mistério é que o casamento espelha o relacionamento de Cristo com a igreja. O mandado para homens servirem como pastores e não mulheres, então se encaixa com o padrão bíblico de liderança masculina e autoridade dentro do casamento. É fundamental, irmãos, observar que um papel diferente para as mulheres não significa inferioridade das mulheres. Mulheres e homens são igualmente criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Eles têm acesso igual à salvação em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. E eles são co-herdeiros, tanto o homem quanto a mulher, da grande salvação que é nossa em Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Os escritores bíblicos não difamam a dignidade, inteligência e personalidade das mulheres.
Vemos isso mais claramente quando reconhecemos que, como Cristo se submete ao Pai, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, assim as mulheres se submetem aos seus maridos. Cristo é de igual dignidade e valor com o Pai, e por isso a sua submissão não pode ser entendida como sinalização de sua inferioridade. Cristo não é inferior ao Pai, é igual, mas, no entanto, ele obedece ao Pai, está submisso ao Pai. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 15, como nós lemos no início, não é o único texto que exige um papel diferente para os homens e mulheres da igreja. Porque talvez alguém pode dizer que esse texto de 1 Timóteo é um texto isolado e que não pode basear uma doutrina, segundo a hermenêutica, em um versículo apenas. Tem que ter contexto, ou seja, tem que ter outros versículos que estejam falando sobre a mesma coisa, para que possa ser fundamentada uma doutrina. Então, em 1 Coríntios, por exemplo, não é apenas em 1 Timóteo, mas em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 até o 36, Paulo ensina que as mulheres não devem falar na igreja. Esta passagem não proíbe as mulheres de falar qualquer coisa na congregação. Elas estão proibidas a tudo. Paulo até incentiva as mulheres a orar e profetizar na igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. O princípio de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 até o 36, é que as mulheres não devem falar de tal maneira que se rebelem contra a liderança masculina ou tomem para si autoridades indevidas. E este princípio corresponde com o ensino de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 15, de que as mulheres não deveriam ensinar nem exercer autoridade sobre os homens. Outro texto que aponta na mesma direção é de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 até o versículo 16. Já vimos que Paulo, nessa passagem, permite que as mulheres orem e profetizem nas reuniões da igreja. É imperativo ver que a profecia não é o mesmo dom do ensino. Estes dons são distintos no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Você pode ler para você ver isso. Mulheres serviram como profetas no Antigo Testamento, mas nunca como sacerdotes. Da mesma forma, serviram como profetas no Novo Testamento, mas nunca como presbíteros. Além disso, Coríntios, capítulo 11, versículo 2 até o 16, deixa claro que, ao profetizarem, elas deviam se adornar de tal maneira que demonstrasse que elas estavam submissas a uma liderança masculina. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 5. Isso se encaixa com o que temos visto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 15, onde nós lemos no início. Mulheres não são as líderes da congregação e, portanto, não devem ser reconhecidas como professoras e líderes, a não ser de mulheres e crianças, como eu já disse. Então, a questão fundamental em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 até o versículo de número 16, não é o adorno das mulheres. Estudiosos não têm certeza, neste caso, se o adorno descrito representa um véu ou uma forma específica de usar o cabelo. Tal adorno era necessário na época de Paulo, porque significava que as mulheres eram submissas à liderança masculina na igreja. Hoje, a forma como uma mulher usa o seu cabelo ou se ela usa um véu, não significa que ela seja submissa à liderança masculina. Assim, devemos aplicar o princípio, mesmo não aplicando a prática cultural da época, no mundo de hoje. As mulheres devem ser submissas à liderança masculina, que se manifesta em não servir como pastoras e mestres dos homens. Por exemplo, nós vemos que, às vezes, algumas pessoas, quando vão debater, mulheres, quando vão debater sobre esse assunto, em vários debates que existem aqui no YouTube, algumas mulheres pastoras, elas dizem que Raquel
Foi pastora. Raquel foi pastora, mas de animais, ovelhas, animais, não seres humanos. E da mesma forma que Raquel foi pastora de animais, Davi também foi pastor de animais. E, no entanto, Davi nunca foi sacerdote. Ele nunca foi sacerdote, ele foi rei, ele não foi sacerdote. Se fosse no tempo atual, e a gente viesse afirmar que Raquel, por ser pastora de ovelhas, poderia ser pastora de uma igreja, então Davi também podia. Mas da mesma forma que Raquel foi pastora de animais, também Davi foi pastor de animais também. Mas aqui nós não estamos falando de animais. Nós estamos falando de seres humanos, estamos falando da igreja, estamos falando do povo de Deus que congregam ali, que servem a Deus ali, naquele lugar. Para finalizar, as Escrituras ensinam claramente sobre o papel singular das mulheres na igreja e também em casa. Elas são iguais aos homens em dignidade e valor, mas elas têm um papel diferente durante esta jornada aqui na terra. Deus lhes deu muitos presentes diferentes com o que podem ministrar para a igreja e para o mundo. Mas elas não foram criadas para servir como pastores ou como pastoras. Já falei sobre isso, irmão, que tem muitas igrejas, por exemplo, adotaram isso, porque infelizmente isso aconteceu lá nos Estados Unidos, em 1851, a primeira mulher sendo consagrada pastora, e as igrejas brasileiras gostam muito de imitar aquilo que começa lá nos Estados Unidos. Teologia da prosperidade, começou lá, veio vindo de lá para cá, e o Brasil também adotou isso aí. Inclusive as igrejas neopentecostais, que não é nem uma coisa nem outra, não é nem pentecostal, nem não pentecostal, é uma mistura, tá? E essas igrejas fazem isso. Nessas igrejas, principalmente, existem mulheres pastoras. Então, as igrejas brasileiras gostam muito de imitar as igrejas dos Estados Unidos. Tudo que começa lá, independente se é bíblico, se não é, se tem base bíblica, se não tem, as igrejas brasileiras, como macaco de imitação, começam a imitar essas coisas, e traz para cá, para o Brasil, e começa a fazer aí. Aí uma faz, parece que deu certo, a outra também já entra pelo mesmo caminho, e ali vai indo, e o negócio começa a virar bagunça e sai totalmente da palavra de Deus. E, por isso, hoje, muitas heresias estão no seio evangélico por causa dessas coisas, de deixar de obedecer a palavra para obedecer, ou melhor, para fazer aquilo que agrada às pessoas. Tá? Portanto, irmãos, o Senhor, Ele não deu mandamentos pesados para punir as mulheres. Não, mas para que possam servi-lo com alegria, segundo a sua vontade, segundo o que ensina a palavra de Deus. Portanto, cada um medite nesta palavra, você que está me assistindo, medita nesta palavra, coloque a mensagem várias vezes para você ouvir, e também deixe seu comentário aqui abaixo. Aqui embaixo, o que você acha sobre isso? De mulher ser pastora? O que você acha? Você acha que é machismo de Paulo? É machismo de Jesus? É machismo das igrejas hoje que não tem mulheres como pastora? Coloca aqui embaixo o que você acha sobre isso. Também não deixe de compartilhar o vídeo, comentar, como já disse, ativar o sino da notificação e também se inscrever no nosso canal. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todas as mulheres, Deus abençoe a todos os irmãos, e espero que as mulheres que assistirem esta palavra possam entender, em nome do Senhor Jesus, parar, fazer uma análise, para analisar a palavra de Deus também, para ver o que realmente a palavra de Deus diz. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus, e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.